Deus. Maravilha, irmãos, poder cantar louvores ao nosso Deus, todo ser que respira, louve ao Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 20, e estamos seguindo a nossa exposição desse livro tão importante para a vida da igreja. Gênesis capítulo 20, de 1 a 18, mesmo acertado como os irmãos estão, nós estaremos lendo essa passagem para a nossa edificação. Você que está em casa também, que você possa ouvir a palavra do Senhor com fé e esperança. Diz assim o texto sagrado: partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sul e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai. Eu lhe disse a ela: este favor me farás em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão, será isso compensação por tudo quanto se deu contigo? E perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas filhas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco, Senhor, por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações e que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou. É o que nós te pedimos, para a glória de Jesus e para a edificação do Teu povo. Amém. Qual o medo que paralisa a sua vida? Qual o medo que te faz recuar, te faz afastar? Qual o medo que te faz olhar para trás? Qual o medo que te faz
mentir? Qual é o medo que te faz abrir mão das promessas de Deus? Qual é o medo que te faz repetir um pecado antigo? Qual é o medo que não te deixa avançar na caminhada com Deus? Pior do que a pandemia que nós tivemos no mundo no ano 2020, a pandemia do coronavírus, é a pandemia do medo. O medo paralisa, o medo atormenta, o medo atrofia. O mundo parou em face da Covid-19 em 2020, o medo da morte, o medo da perda dos entes queridos, o medo da perda dos empregos, o medo da fome, o medo do caos social, o medo dos filhos não concluírem o seu ensino, né, naquele ano. Os meus filhos, por exemplo, estudaram em casa. A maioria dos filhos aqui estudaram em casa. E alguns nem tiveram a oportunidade de estudar porque não tinham os aparelhos adequados, né, para a transmissão online. O medo do sistema de saúde entrar em colapso. O medo faz a gente inventar narrativas mentirosas. Vocês se lembram daquele homem que disse que até em abril de 2020 ia morrer 1 milhão de pessoas? Todos nós temos as nossas fobias que nos paralisam. E isso era uma fake news, porque ele disse que ia morrer 1 milhão de pessoas aqui no Brasil até abril de 2020. Veja isso também na vida de Abraão. Por medo, novamente, ele colocou em risco o cumprimento da promessa de Deus, mas Deus defende Sara e sua futura descendência. Por medo, ele diz, ela não é minha esposa, ela é minha irmã. Por medo, porque ele ficou com medo de alguém matá-lo por causa de Sara. E por medo, então, ele abriu mão da promessa de Deus. O medo faz a gente abrir mão, né, até mesmo das promessas de Deus. E nós iremos entender a narrativa do texto por partes, né? A primeira parte, né, o primeiro ponto aqui, é a partida de Abraão de Manre para morar em Gerar. Veja o que está na tela aí. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. E toda mudança, por menor que seja, o que ela faz? Ela causa medo, né? A mudança faz a gente ficar vulnerável. E toda mudança gera insegurança, porque tudo que é novo e desconhecido gera desconforto. E Gerar está localizada aí na fronteira do território filisteu, a meio caminho entre Gaza, no mar Mediterrâneo, e Beceba, no norte do Neguebe. Veja esse mapa aí, ele vai colocar esse mapa para que os irmãos entenderem, né? Então tem uma seta vermelha aí, e ali está o Neguebe, aquele vale do Neguebe. E Abraão tinha vivido aproximadamente 20 anos no Carvalhais de Manre, em Hebrom. Nós não sabemos as razões dessa mudança, por que Abraão saiu deste lugar. No entanto, há algumas possibilidades. Talvez por causa da destruição de Sodoma e Gomorra. Lembra que Sodoma e Gomorra foi destruída. E ele então pensou, vou mudar deste lugar aqui, vou mais para longe de Sodoma e Gomorra. Talvez porque a região ficou prejudicada por isso, já não tinha mais tantas benesses para morar nesta região. Talvez porque queria fazer negócios em outra região, porque Abraão era nômade, ele tinha um chamado missionário, que Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O fato é que Deus chamou Abraão para uma caminhada da fé, para ser missionário por onde ele passar, para ser peregrino neste mundo, aguardando a cidade celestial, para dar testemunho vivo e firme de sua fé e ser uma bênção para todas as famílias da terra. Nós também, meus irmãos, nessa vida somos peregrinos. Eu não sei quantos anos você já mora aqui no bairro Cascata. Eu estou morando em Contagem, né? Perto ali da igreja presbiteriana de Lindéia, há sete anos já, né? Sou pastor aqui, né, na nossa congregação também, há 7 anos. Em 1995, tive o prazer de conhecer Cascata
quando nem tinha rua asfaltada ainda. Quem lembra desse tempo aqui? Né? Silvia lembra, né, Silvia? Eu visitei a Silvia muitas vezes, 95. E tem alguns aqui que 95 nem existia. Minha filha nasceu em 2006, já pensou? Em 95 eu já estava andando aqui, né, de casa em casa, conheci a Ana Maria, antes do Francisco chegar lá e conhecer a Cristina, viu? Cristina ainda é solteira, né? Então a gente pode perceber ainda, né, visitando de casa em casa. Nós somos peregrinos nessa vida. E quando formei aqui, fui para Mantena, fiquei 8 anos, depois fui para Valadares, fiquei 9 anos, e aqui já estou há 7 anos, porque nós somos peregrinos. Nós estamos aqui peregrinando neste mundo, pregando o evangelho da graça de Deus. E Abraão também era assim. Ele havia vivido naquela região de mãe 20 anos, e agora ele saiu para uma outra região. Em segundo lugar, nós podemos ver a negação de que Sara era sua esposa. Segundo ponto aí, disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la, porque ele queria completar mais mulheres aí no seu harém. Naquela sociedade caída, eles não tinham valor de família, né? O marido, né, ter apenas uma esposa, eles queriam ter várias esposas. Como Abraão falou que era a sua irmã, ele então, mais uma esposa para mim. Só que ela era casada. Abraão, mais uma vez, em sua peregrinação, por medo de perder a vida em Gerar, negou que Sara era sua esposa para se proteger. O que ele foi? Ele foi covarde. Ele deveria falar assim, olha, ela é minha esposa. E se eu morrer, eu morrerei defendendo a minha família, defendendo a minha esposa. Mas ele foi covarde. Ele colocou a sua mulher na frente para salvar a sua pele. E lá no Egito, Sara, ela tinha 65 anos, estava no auge da sua beleza, já que a vida dos patriarcas era aproximadamente 2 vezes mais longa do que hoje. Sara morreu aos 127 anos e Abraão aos 175 anos. Agora Sara tinha 90 anos. O texto não ressalta a sua beleza, mas mesmo assim, Abraão mentiu para se proteger. Sabe que você varia como Abraão fez? Mentiu, olha, ela não é minha esposa, é minha irmã. Para se proteger a sua pele. Abraão, mais uma vez, por medo, coloca em perigo a promessa de Deus. Abraão diz, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Então, que eu possa perder o meu casamento, mas não perca a minha vida, eu não quero perder a minha vida. Então a entrega de Sara a Abimeleque, o meu pai é rei, ameaça arruinar a promessa de Deus, porque de Sara viria a promessa, Isaac, e de Isaac viria Esaú e Jacó era o filho da promessa, e desta família viria o descendente que é Cristo. Pois como Abraão e Sara poderiam ter um filho se ela tivesse nos braços de outro homem? Como? O que aprendemos aqui, meus irmãos? Que o marido não deve expor a castidade e a honra de sua mulher. Ele tem que proteger a sua família. Ele deve ser o seu protetor. O marido deve estar disposto a morrer por sua esposa para protegê-la. Não é isso que Jesus fez? Não é isso que Jesus nos ensinou? Maridos, amai vossa esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você está disposto a morrer pela Tamires? Ou? Falou um amém meio fraco, mas falou, né? Desculpa aí, falou forte, né? Nós devemos proteger, né? A nossa casa, cada um de nós tem o seu calcanhar aqui de Aquiles, né? E o marido deve vigiar e orar para não cair no mesmo pecado. E devemos vigiar para não voltarmos a cair nos mesmos erros do passado. Abraão já estava caindo pela 2ª vez nesse mesmo erro. Devemos lutar, meus irmãos, contra o pecado. A Bíblia diz, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o fim. Qual é o pecado que Abraão caiu aqui? Da mentira. Para salvar a sua pele, ele mentiu. E colocou em risco a promessa de Deus.
Devemos lutar contra o pecado da mentira, do engano, da covardia, do temor aos homens, dos maus desígnios, dos homicídios, dos adultérios, dos furtos, dos falsos testemunhos, das blasfêmias. Devemos lutar contra o pecado. E Abraão deveria lutar contra a fraqueza dele, contra a mentira de negar que Sara era sua esposa para salvar a sua pele. Mas vejam bem, meus irmãos, terceiro ponto é que Deus protege a sua promessa. As promessas de Deus se cumprem na nossa vida, apesar de nós. Veja o que diz o verso 3 e 4. Deus, porém, vamos dizer isso comigo? Deus, porém, olha que coisa maravilhosa. Deus, porém, mas Deus veio a Abimeleque em sonhos. É a primeira vez que Deus fala em sonhos. Vez que Deus fala em sonhos, e Deus fala em sonho com um pagão, com Abimeleque, que nem conhecia Deus, e Deus fala com ele em sonhos de noite, e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Veja bem que, apesar da fraqueza de Abraão, a graça de Deus foi exaltada para preservar a promessa. Deus veio a Abimeleque em sonhos. Foi o próprio Deus que veio e falou com ele: olha, se você não entregar essa mulher para o seu marido, você vai morrer. E veja bem, meus irmãos, que Deus intervém para nos salvar da nossa tolice, executando o seu plano glorioso. Deus estava salvando Abraão da sua tolice. Segundo, aqui, nesse ponto terceiro, Deus falou por meio de sonhos. Sonhos eram um método de revelação. Nos primeiros anos dos patriarcas, Deus se comunica por meio de teofanias, manifestação visível de Deus, sonhos e visões. Na Torá, Deus fala a Moisés. Deus revelou os 5 primeiros livros da lei para Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E Deus fala por meio da sua palavra, e Deus falava com Moisés face a face, como ao seu amigo. Aos profetas, Deus dá sonhos e visões. Nos escritos, na maioria das vezes, Ele age por meio da providência. Na nova aliança, Deus nos falou pelo seu Filho. A Bíblia diz em Hebreus 1 e 2 o seguinte: havendo Deus falado outrora, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Jesus se encarnou, Jesus se tornou gente, Jesus habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Hoje Deus, meus irmãos, fala conosco por meio da sua palavra. Levanta a sua Bíblia bem alta aí. Levanta a sua Bíblia. Deus fala com você através deste livro. Este livro não pode ficar apenas na sua estante cheia de poeira, sem ser lido, sem ser meditado, sem ser vivido. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós devemos ler a palavra de Deus. E a Bíblia diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para correção, para educação, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus falou em sonhos a um rei pagão para impedi-lo de pecar e de proteger a sua promessa a Abraão e Sara. Agora veja, meus irmãos, o adultério é um pecado digno de morte. Deus disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Como você vê o pecado? Como algo comum, banal? Não tem nada a ver. Deus olha o adultério como um pecado que merece a morte. Nós devemos amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Deus ama a família, mas Deus odeia a destruição de uma família pela infidelidade conjugal. O casamento é um projeto de Deus. Nós devemos amar a família, devemos preservar a família. Nós vivemos num mundo onde é ensinada a ideologia de gênero nas escolas, onde o menino escolhe o que vai ser. Quando ele crescer, que ele vai decidir se vai ser homem ou ser mulher. Não é o sexo feminino e masculino que define se ele é homem ou mulher. Não, ele pode ter um corpo feminino, um sexo feminino, mas
nascer no corpo errado é o que ensina a ideologia de gênero. Mas isto é mentira. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e Deus fez a mulher à sua imagem e semelhança. Deus fez apenas dois sexos, o sexo masculino e o sexo feminino. Nós não podemos inverter a ordem de Deus, porque isso seria uma afronta a Deus. Quem somos nós para afrontarmos a Deus? Todos nós aqui somos frutos de uma relação heterossexual. Nós temos pai, temos mãe. Homem com homem não gera filho, nem mulher com mulher. Deus odeia a destruição de uma família, meus irmãos, pela infidelidade conjugal. Não existia a lei escrita, mas existia a lei escrita no coração. Não existia a lei escrita, não furtarás, mas já existia o princípio da lei que você não pode tomar o que é do outro. Não existia a lei escrita, não adulterarás, mas já existia a lei escrita no coração de Deus, dizendo, a família tem que ser honrada, protegida, amada. Mas Deus pune as intenções más do coração. Só pela intenção de pecar, Deus já estava punindo Abimeleque. Quero mostrar para vocês. Por exemplo, vocês acham, né, que Deus julga o pecado do ódio no coração? Deus julga. Tem alguns que falam assim, mas eu nunca matei. Mas se você odiou, você é um assassino. Tem gente que fala assim, eu nunca adulterei. Mas se você olhou para uma mulher com intenção impura no coração, você já adulterou. E é por isso, meus queridos irmãos, que Deus julga também as intenções do coração. Se um homem se aproxima de uma mulher que pertence a outro homem com intenção impura no coração, isso já é suficiente para despertar a ira de Deus sobre essa pessoa. Jesus disse, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se você tem pensamentos adulterinos, inclinações adulterinas, esses pecados para Deus são pecados que despertam a ira de Deus, são pecados que deixam as pessoas doentes e são pecados que levam à morte. O foro íntimo escapa do juízo dos homens, mas não escapa do juízo de Deus. Deus julga também as intenções do nosso coração. Não basta ter apenas as atitudes corretas, nós devemos também ter intenções corretas, motivações corretas, porque aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente é, e o que deve dominar o nosso coração é a palavra de Deus. Quer ver uma coisa? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo, em Filipenses capítulo 4, abra a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos ler comigo? Filipenses 4, 8. Todos juntos? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? Coloque assim o dedo assim na sua cabeça, assim, ó. Seja isso que ocupe o seu pensamento. Verso 9, vamos ler? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Já viu um ditado que diz o seguinte? Mente desocupada é oficina de quê? De Satanás. Se você não encher a sua mente com o que é verdadeiro, com aquilo que é amável, com aquilo que é puro, com aquilo que é de boa fama, a sua mente, né, vai ser enchida, preenchida com outras coisas. Por isso nós devemos cuidar daquilo que nós pensamos. Ninguém, meus irmãos, é perdoado automaticamente com base na falta de conhecimento. Tem gente que fala assim, mas eu não sabia. Mas mesmo quando a gente não sabe e a gente quebra a lei de Deus, não quer dizer que nós somos inocentes. Olha o que ele diz, não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão?
com sinceridade de coração, e na minha inocência foi que eu fiz isso. Ele falou assim: eu sou inocente, Senhor. Ninguém, meus irmãos, é salvo pela ignorância. A ignorância não é desculpa para ninguém. Ninguém é perdoado porque não sabia. Senão a melhor coisa que a gente faz é não pregar na tribo indígena. Já que eles não conhecem sobre Jesus, então deixa eles morrer na ignorância, porque a ignorância vai salvá-los. A ignorância não salva ninguém. E aí nós podemos ver o seguinte: até o ordenamento jurídico diz isso. Fala assim: ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Ah, eu não conhecia. Não, mas deveria saber. Deveria conhecer. É como se alguém falou assim: não, eu passei aqui nesta rua aqui a 120 km por hora, mas eu não sabia que não podia, mas devia saber. E aí nós podemos ver que, em outras palavras, não podemos justificar as nossas condutas ilegais alegando desconhecimento da lei. As pessoas pecam porque não conhecem as Escrituras. E é isso que Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E Jesus está dizendo: olha, vocês não serão perdoados porque vocês não conhecem as Escrituras. Deveriam conhecer, mas vocês estão vivendo uma vida mais errada ainda porque não conhecem as Escrituras. E ele diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são as mesmas que testificam de mim. Mas Deus, meus irmãos, interfere nas nossas decisões. Vocês acham que Deus interfere nas suas decisões? Interfere ou não interfere? Já pensou se Deus deixasse você fazer tudo que você pensa? Já pensou quantos pensamentos ruins já passaram na sua cabeça assim, e você fizesse aquilo? Passou na sua cabeça: não, vontade de matar aquela pessoa. Já pensou se você tivesse matado? Deus não deixou. É ou não é? Teve um irmão certa feita que estava tão ruim na vida, e ele disse para mim: pastor, eu quebrei, e eu estava agoniado, eu não sabia que eu ia começar a minha vida, eu estava dirigindo sozinho no meu carro, e eu vi uma Scania numa reta, e passou na minha cabeça: podia dar o fim da minha vida, jogar esse carro debaixo da carreta, ninguém ia saber que eu tinha suicidado. E aí veio na mente dele: não matarás, você não pode tirar a sua própria vida. Quem é que colocou esse pensamento na cabeça dele? Deus. Deus não deixou que ele suicidasse. E depois ele deu a volta por tudo, por cima de tudo, e ficou mais próximo do que antes. Sabe por quê? Porque Deus é quem cuida da gente. Quantas vezes já passou na sua cabeça o desejo de morrer, mas Deus não deixou? Não é isso, Assis? Quantas vezes? E Deus protegeu a sua vida, porque Ele é quem influencia também até as nossas decisões. Ele interfere nas nossas decisões. Respondeu-lhes Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se porém não lhe a restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Deus não deixou que ele possuísse Sara. Deus não deixou, interferiu nas suas decisões. O que esse homem queria? Abimeleque queria levar Sara para o seu harém e para a cama. É isso que ele queria. Mas Deus o impediu de pecar. Impediu que ele tocasse nela. Deus intervém, meus irmãos, para impedir que Abimeleque se deitasse com Sara. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permitir que a tocasses. Sabe o que o deísmo ensina, Eliane? O deísmo ensina o seguinte: Deus criou o céu, a lua, as estrelas, criou você, criou todos nós, criou o mundo, deu corda no mundo e deixou o mundo funcionar por ele mesmo. Vocês acham que o mundo está girando em torno de si mesmo sem intervenção de Deus? O mundo está girando, Antônio, você está sentindo o mundo girar?
O mundo está girando em torno do sol. Translação. Você está vendo? Está sentindo? A Bíblia diz, Assis, que o Senhor criou, Eliane, e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ah, que coisa maravilhosa, é saber que Deus controla todas as coisas, que Deus criou e que Deus sustenta. Nada escapa do seu controle. O crente arminiano diz que Deus respeita a minha vontade e o meu livre-arbítrio. Quero dizer uma coisa para você, Arthur. Se Deus respeitasse o seu livre-arbítrio, você não seria crente. Se Deus respeitasse, Samuel, o seu livre-arbítrio, você não estaria na igreja. Você estaria bem longe de Cristo. Mas Deus foi lá e mudou o seu coração, Antônio. Sabe por quê? Porque Deus é quem tira de nós o coração de pedra e coloca um coração de carne. Ninguém pode ser crente. Guilherme, né? Hã? Gabriel, desculpa. Gabriel. Ninguém pode ser crente, Gabriel, se Deus não tocar no coração da gente. Só Ele. Só Ele. Então nós podemos ver, se Deus quiser, Ele atropela a nossa vontade, joga o nosso livre-arbítrio fora. Ele que faz isso. Se Deus fosse respeitar o nosso livre-arbítrio, nenhum de nós seria salvo. Ninguém seria crente, Francisco. Foi Ele que tirou. Sabe que a última coisa que eu queria ser na vida, quando era jovem, adolescente? Ser crente. E ser pastor nem passava pela minha cabeça. Mas Deus me tirou das trevas para a luz, da morte para a vida, das garras de Satanás para Deus. É isso, vitória, que Deus faz na nossa vida, nos dando a vitória espiritual e mudando o nosso coração. Porque a nossa vontade, meus irmãos, sem a graça de Deus, é só de pecar, é só de quebrar a lei de Deus. Se Deus quiser interferir nos meus planos e frustrar a minha vontade e desejo, Ele vai fazer. E Jesus nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Louvado seja Deus. A vontade de Deus, meus irmãos, é soberana. A vontade do nosso eu não é soberana. Não é soberana. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Mas em quarto lugar, meus irmãos, Abimeleque repreende a atitude de Abraão. O texto diz: levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazer esse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão que estavas pensando para fazeres tal coisa. E aqui nós podemos ver que bem cedo levantou-se Abimeleque e contou tudo para os seus servos, e esses ficaram atemorizados. Abraão temeu os homens de Gerar temeram a Deus. Abimeleque chama Abraão e faz uma repreensão séria: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazer esse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Que estavas pensando para fazer tal coisa? Quando o homem, meus irmãos, perde a confiança em Deus, ele peca e gera grandes decepções. Abraão foi repreendido por um rei pagão por deixar de confiar em Deus. Veja bem que às vezes o ímpio pode nos corrigir. Às vezes na empresa lá você faz uma coisa: ó, é assim que você é crente? Porque o ímpio, Antônio, ele lê a Bíblia na vida do crente. O ímpio não lê a Bíblia, mas quando o crente erra, ele mostra. Né? É como a mulher é crente, o marido não é crente. Né? A mulher começa a ficar brava com o marido: ó, é assim que você aprendeu lá com o seu pastor? Não é assim que eles falam? Eles não seguem nada. Mas quando a mulher erra, ele fala assim: mulher crente, né? É assim que você aprendeu lá na igreja? E aí nós podemos ver, meus irmãos, que Deus pode usar até os ímpios para repreender a nossa tolice, para nos corrigir.
Além do mais, cuidado com o pecado de levar outros a pecar. Por causa da mentira de Abraão, Abimeleque estava quebrando a ética matrimonial: não adulterarás. Você pode ser uma fonte de ajuda ou pode ser uma fonte de tropeço. Que você possa ser uma fonte de ajuda e não uma fonte de tropeço. As desculpas, irmãos, esfarrapadas de Abraão. Veja bem, a primeira desculpa é de Abraão: não há temor de Deus neste lugar. Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Quando o homem perde a sua confiança em Deus, ele peca e faz julgamentos precipitados da conduta dos outros. Certamente não há temor de Deus neste lugar, era o que Abraão pensava. No entanto, os homens daquela cidade tinham uma ética matrimonial muito mais elevada do que a nossa época. Porque lá eles poderiam ter outras mulheres, mas não poderiam ter uma mulher casada do lado deles. Eles tinham essa ética, eles respeitavam as regras do matrimônio. A nossa sociedade diz, meus irmãos, o seguinte: sabe o que a nossa sociedade diz? Ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo, ninguém é proibido proibir. É por isso que eles inventam muitos relacionamentos pecaminosos, da suruba, de tantas coisas, quebrando, do swing, onde o marido oferece a sua mulher para outra mulher e ele fica com a mulher do outro. Isso é pecado contra Deus. A nossa sociedade às vezes está aprovando esses comportamentos, e nós devemos falar contra. Abraão temeu os homens, e aqueles homens temeram a Deus. A gente pode perceber também o movimento feminista, né? Meu corpo, minhas regras. A mulher não tem o direito de matar o feto, porque ali é uma outra vida. E o ventre materno deve ser um santuário para a criança crescer e desenvolver. A gente está vendo lá o Arthur já grávido também, né, Arthur? A esposa com 8 meses, né? E ele está lá cuidando da esposa. E ali, meus irmãos, está uma vida que tem que ser protegida no útero materno. Segunda desculpa, meus irmãos, ela é também minha irmã. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser a minha mulher. Em outras palavras, Abraão estava dizendo: eu não menti, eu omiti. Tem gente que fala assim: eu não menti não, eu omiti. Mas uma meia verdade, meus irmãos, né, é uma mentira inteira. Porque ela era sua meia-irmã, mas também era sua esposa. E ele disse que Sara era sua irmã, com a intenção de enganar e se proteger, de livrar a sua pele. E quando o homem perde a sua confiança em Deus, ele peca e começa a justificar e defender os seus erros. O erro não é para ser justificado, o erro é para ser confessado e deixado. E a terceira desculpa: eu fiz de acordo com Sara. Eles fizeram um pacto da mentira. Vocês não podem fazer um pacto da mentira. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás, em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. O medo faz a gente inventar narrativas mentirosas. Veja as previsões do ex-ministro da Saúde, Mandetta. O pico da pandemia, coronavírus, é em março. É em abril, é maio, é junho. Fica em casa. E era mentira, para assustar o povo. Deus, meus irmãos, né? Depois que ele sai do ministério, ele abraça todo mundo e faz uma festa, tira a máscara, e a máscara caiu. Quando o homem perde a sua confiança em Deus, ele peca e começa a criar subterfúgios para salvar a sua vida. Em lugar de arranjarmos desculpas para os nossos pecados, nós devemos confessá-los e abandoná-los. A Bíblia diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Em sexto lugar, meus irmãos, a bondade de Abimeleque para com Abraão e Sara. E então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer.
Abimeleque dá presentes a Abraão, ovelhas e bois e servos e servas, e disse: mas a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. Abimeleque temeu a Deus e corrigiu a situação com Abraão. Isso é a graça comum de Deus. Ele então em sonhos recebeu a revelação de Deus. A graça comum, meus irmãos, são as operações gerais do Espírito Santo, pelas quais ele, sem renovar o coração, exerce tal influência sobre o homem por meio de sua revelação geral ou especial, que o pecado sofre restrição, a ordem mantida na vida social e a justiça civil é promovida, bem como as bênçãos gerais de Deus, como a chuva e o sol, água e alimento, roupa e abrigo, que Deus dá a todos os homens indiscriminadamente. E aí nós podemos ver que Abimeleque honrou a Sara e reparou a ofensa. O que ele fez? Verso 16, e a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão, será isso compensação por tudo quanto deu contigo, e perante todos estás justificada. Era uma grande quantia de dinheiro. Alguns pensam que um trabalhador babilônico teria que trabalhar 167 anos para ganhar tal quantia. Já pensou? Que presentão que essa mulher recebeu? Foi honrada por Abimeleque. Além disso, a honra de Sara foi restaurada perante os olhos de todos, porque todos não a teriam como uma mulher vulgar, uma mulher adúltera. Ele falou: eu não tive nada com ela, eu estou devendo esta mulher a Abraão, eu a tiro aqui do meu harém e devolvo para o seu lar, porque ela tem marido, ela tem Abraão. E eu estou dando aqui uma compensação pelo vexame, pela vergonha que nós passamos. E em sétimo, a intercessão de Abraão por Abimeleque e sua casa. E orando, Abraão sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque elas ficaram estéreis. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Veja, meus irmãos, que todas as mulheres da casa de Abimeleque ficaram estéreis por causa da atitude de Abraão. Quando o homem perde a sua confiança em Deus, ele peca e gera dor e sofrimento. Mas Deus não chamou Abraão para ser um tropeço, mas para ser uma bênção, um intercessor. E veja bem que Deus já havia dito para Abimeleque: agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Deus falou: se você não restituir, você vai morrer. Se você não entregar esta mulher para o seu marido, você vai morrer, mas ele intercederá por ti. Entrega e você vai viver. Abraão foi chamado por Deus para abençoar e não amaldiçoar. Lembra que Deus disse para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E orando Abraão, Deus sarou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filho. Quando o homem é perdoado e restaurado por Deus, ele se torna uma bênção na família, na igreja, na empresa, na escola, na faculdade, no mundo, no governo. Ele se torna uma bênção. Você foi chamado para ser uma bênção. Você foi chamado para ser um crente cheio do Espírito Santo. Você foi chamado para ser uma bênção em todas as áreas da vida. E eu quero trazer algumas aplicações para a nossa vida hoje, meus irmãos. O que esse texto tem a ver comigo, com você? O que aprendemos dessa passagem? Em primeiro lugar, Deus cumpre as suas promessas a despeito de nós. Nós estamos na igreja servindo a Cristo, não por causa da nossa força, mas por causa da força de Deus em nós. Abraão, de modo insensato, tentando se proteger, colocou em risco as promessas de Deus. Deus agiu para proteger as suas promessas. O nascimento de Isaac, através dele e de Sara, foi protegido. Mesmo quando nós falhamos, Deus protege as suas promessas. O cumprimento de Deus, meus irmãos, não está nas nossas mãos. O cumprimento das promessas de Deus na nossa vida não está nas nossas mãos, estão nas mãos de Deus. Se o cumprimento das promessas de Deus estivesse em nossas mãos, nós fatalmente iríamos perder essas promessas. Porque muitas vezes nós queremos mais recuar do que avançar, mais olhar para trás do que para frente, mais desviar do que seguir o reto caminho. A nossa salvação
depende da graça divina e não dos nossos esforços humanos. Apesar da fraqueza de Abraão, a graça de Deus foi exaltada. Louvado seja Deus. Mas em segundo lugar, cuidado com o pecado. O pecado mata. O pecado adoece. O pecado corrompe. O pecado pode machucar as pessoas que você mais ama e levar outros a pecar. O pecado causa dano. O pecado causa tristeza. Você pode ser uma fonte de ajuda ou uma fonte de tropeço. Lembre-se, você foi chamado por Deus para abençoar. Você foi chamado por Deus para abençoar a sua esposa, seus filhos, sua família, sua igreja e todas as pessoas por onde você passar. Você foi chamado para ser uma bênção e não a pedra de tropeço. Você foi chamado por Deus para ser uma bênção. Cuidado com o pecado. Cuidado com a repetição de um pecado antigo. Veja bem que muitas vezes nós repetimos pecados antigos na nossa vida. E esse pecado que Abraão cometeu em Gerar era um pecado que ele tinha cometido no Egito há muito tempo atrás. Cuidado com os hábitos pecaminosos e pactos pecaminosos que te amarram. É preciso confessar e deixar. A mentira nunca vale a pena. O pecado não compensa. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Foi o que Jesus disse ao paralítico curado no tanque de Betesda: não peques mais. Não peques mais. E em último lugar, meus irmãos, em seu papel de intercessor em favor dos gentios, Abraão prefigura Jesus. Se Deus ouviu a voz de Abraão, que intercedeu em favor de Abimeleque e sua casa, e Deus o sarou, ele sempre ouvirá a voz do supremo pastor e mediador, que vive sempre para interceder pelo seu povo. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 34. O que diz o texto aí para nós? 8:34. Abra a sua Bíblia nesse texto. Você que está em casa também, abra a sua Bíblia. E veja o que diz Romanos 8:34. Todos juntos. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja bem que Jesus intercede por nós. Se Deus ouviu a intercessão de Abraão em favor de Abimeleque, Ele continua ouvindo a intercessão de Jesus em favor de nós. Nós estamos em pé porque Jesus intercede por nós. Veja bem que Jesus disse para Pedro assim: o diabo queria te peneirar como peneira, queria como trigo, te passar na peneira. Jesus diz: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. A intercessão de Cristo por nós, meus irmãos, é que nos mantém em pé. A morte, a ressurreição e a intercessão de Cristo garantem a nossa salvação. Devemos olhar para Cristo, Ele intercede por nós pecadores. As promessas de Deus na nossa vida se cumprem a despeito de nós, apesar de nós, e elas se cumprem porque Cristo intercede por nós. Cristo é o nosso intercessor, Ele está intercedendo por nós. Por isso você está em pé, por isso você está servindo a Cristo na igreja, porque Ele intercede por você. E que o Senhor nos abençoe hoje e sempre em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, vamos falar com Deus. Eu gostaria que aquele tocasse, dedilhasse o canto. Gostaria que você colocasse a sua vida nas mãos do Senhor e que você possa ficar agarrado às promessas de Cristo, porque as promessas de Cristo não falham. Que você possa colocar tudo nas mãos do Senhor. Eu gostaria que você em casa também colocasse a sua vida, a sua família nas mãos de Cristo. Eu gostaria que você que está aqui do templo levantasse as suas mãos aos céus e falasse com o Senhor e derramasse a sua vida nas mãos do Senhor e pedisse ao Senhor para visitar o seu coração. Pai querido, nós não queremos confiar em nós mesmos. Nós queremos confiar no Senhor, na Tua graça, no Teu amor, na Tua bondade. Visita a nossa vida, Senhor. Toca em cada coração. Que cada um que veio aqui nesta noite, Deus, possa
Ó Deus, ficar firmes nas promessas do Senhor. Ó Deus, ter cuidado com o pecado. Ter cuidado com o pecado antigo, ó Deus, para que ele não seja cometido novamente. Ó Senhor, que possamos, ó Deus, como povo do Senhor, interceder. Tua palavra diz: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. E nós queremos nos humilhar aos teus pés e orar. E nós queremos buscar o Senhor de todo o nosso coração e invocar o meu nome. Eu sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Senhor, tem misericórdia de nós, visita a nossa vida, ó Deus, para que possamos ficar apegados às tuas promessas e não nos desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita. Toca na nossa vida, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Que o Senhor esteja nos abençoando para que possamos ser um povo abençoado e abençoador. Um povo que possa fazer diferença neste mundo mau. Um povo que possa abençoar os vizinhos ao redor. Um povo que possa ganhar outras almas para Cristo. Um povo que possa apontar para Cristo, aquele que entregou a sua vida por nós na cruz por causa dos nossos pecados. Aquele que ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. E hoje está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Ó Senhor, fortaleça a tua igreja no nome de Jesus, para que jamais possamos abrir mão das tuas promessas e sejamos um povo abençoado e abençoador para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Querido povo de Deus, povo mais feliz da terra, povo que tem o nome escrito no livro da vida, receber a bênção do Senhor. Que o Senhor esteja diante de vós para vos ensinar o caminho certo. Que o Senhor esteja acima de vós para vos iluminar. Que o Senhor esteja atrás de vós para vos livrar dos homens maus e das ciladas de Satanás. Que o Senhor esteja dentro de vós para vos consolar nos momentos difíceis da vida. Que o Senhor esteja ao redor de vós para vos abraçar com seu eterno amor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, poder sentar. Estarei à porta cumprimentando os irmãos. Uma semana feliz, abençoada e abençoadora.